Nesse exemplo, nós temos o seguinte enunciado: complete o gráfico da função dada abaixo. Então vocês estão vendo um gráfico de uma função e já foi dito que esta função é par. Importante isso, a gente vai dar esse destaque para função par. Função par. Ok. E o gráfico aqui não está completo. Bom, é o que tudo indica, pois aqui foi dito que a função é o quê? Par. Ou seja, perceba que o nosso gráfico, nós estamos apenas com o lado direito do gráfico da nossa função, e nós vamos completar com o lado esquerdo. E aí eu pergunto de vocês, como é que eu vou completar o lado esquerdo da função? Eu tenho que a função é par. A gente disse no final da aula anterior que essa parte seria justamente de interpretação gráfica. E nós vamos compreender essa interpretação gráfica agora. Como é que a gente, compreendendo a interpretação gráfica da nossa função, nós conseguiremos desenhar todo o restante do gráfico tranquilamente? Primeiramente, é importante citar que... Não, espera um momento, deixa eu fixar aqui um pouquinho. Tá. A ideia aqui é a seguinte, veja bem, eu vou pegar um elemento aqui, um elemento qualquer, x, e aqui eu subo, e esse aqui é o ponto do gráfico correspondente a este elemento na abscissa. Pois bem, veja bem, o simétrico desse elemento está desse lado. Quando nós pegamos o simétrico de um número no eixo x, ele fica não somente do outro lado, mas ele fica de tal maneira que a distância dele até o zero é a mesma. E, portanto, esta distância daqui para cá, não sei se vocês estão vendo, eu vou dar um zoom para facilitar a visualização. Essa distância daqui para cá é a mesma distância daqui para cá se esse elemento for simétrico. Ok. Voltando ao zoom. E vamos lembrar que na função par, tanto faz um ponto como seu simétrico, a imagem é a mesma. Ou seja, a imagem desse camarada é a mesma. Se a imagem desse camarada é a mesma, significa que o ponto do gráfico aqui vai estar na mesma altura. Então eu venho aqui, ó, com esse ponto aqui que é a imagem desse camarada, eu passo a linha aqui para verificar a altura. Sabemos que esse ponto bem aqui, vou dar zoom novamente, esse ponto aqui no eixo Y representa justamente a imagem desse, e também tem que representar a imagem desse, ou seja, eu vou fazer o cruzamento desse com esse. Ou seja, este ponto aqui está na mesma altura desse ponto, não está algo bem feito, né? Mas imagina que esteja na mesma altura, portanto vai ser a imagem. E essa filosofia, ela vai se prosseguir. Qualquer ponto que eu pegar aqui, o simétrico, que é equidistante em relação a esse eixo, equidistante significa a mesma distância, equidistante. Qualquer ponto que eu pegar aqui, o simétrico, que é equidistante em relação à origem, vai ter a mesma altura do gráfico. O que isso significa? Significa, por exemplo, que se eu pegar um ponto, que quando eu subir isso do gráfico, esse pedaço daqui para cá, do gráfico, para esse lado, ele vai subir no outro lado, daqui para cá, a mesma coisa, do mesmo jeito, porque é a mesma altura. É isso que significa. Então, o que isso nos leva a crer que o formato aqui do gráfico vai ser o mesmo formato desse, só que andando, é uma maneira de dizer, caminhando ou se formando no sentido oposto. Então, a gente vê que esse bem daqui da origem, a origem na verdade é aqui, essa interseção do gráfico com o eixo Y, esse pedacinho que faz aqui, ó, ele faz uma curvinha e sobe. Nós esperamos que faça a mesma curvinha e sobe para chegar até aqui. Nós esperamos o mesmo formato. Por que nós esperamos isso? Porque se você pega
um ponto aqui, deixa eu dar mais um ainda. Se você pega um ponto aqui, por exemplo, e o ponto equidistante aqui, que é o seu simétrico, eles têm que estar na mesma altura, portanto, eles são simétricos, eles têm que ter a mesma imagem, portanto, o ponto do gráfico estão na mesma altura. Ou seja, tudo indica, o que isso faz é com que o formato aqui seja o mesmo formato do outro lado, apenas no sentido oposto. Então, guys, só para efeito, a gente vê que essa curva aqui sobe até esse pico aqui é um pico. Eu vou colocar esse pico aqui no eixo, vou colocar aqui no eixo Y. Esse pico aqui possui essa imagem, tá um pouquinho torto aqui, mas vamos relevar, representa essa imagem. Aqui a imagem correspondente a esse ponto. Aqui é o elemento do domínio, O que eu sei? Que se eu rebater esse elemento do domínio para esse lado esquerdo, pegando o simétrico, eu vou estar na mesma altura. Então eu rebato para cá, aí para rebater, para a gente não fazer tudo direitinho, a gente vai medir aqui com uma caneta. O ideal seria uma régua. Mas eu estou sem uma régua bem aqui no momento. Ok, dá bem aqui, guys. A distância daqui para cá é a mesma distância daqui para cá. O que significa que a imagem desse elemento é bem aqui. Ou seja, enquanto eu tenho um pico aqui desse lado, eu vou ter um pico correspondente desse lado aqui. Então eu venho com essa curva subindo até aqui, que corresponde. E do outro lado, já que eu começo a descer em seguida, aqui depois que eu subir aqui, eu vou começar a descer também. Assim, então a gente pode fazer aqui. Eu estou completando de vermelho, eu posso fazer, ok? E depois começar a descer. Vamos diminuir aqui, dar o zoom padrão, ok. Então, por que começar a descer? Se vocês ainda não estiverem ainda confortáveis, ainda não estão acreditando, vamos assim dizer, professor, eu ainda não me convenci, essa seria a palavra mais adequada. Vocês ainda não estiverem se convencido que vai descer, veja bem, pegue um X depois daqui. Se você pegar um elemento depois daqui, o seu simétrico correspondente vai ser depois desse ponto aqui, ó. Por quê? Já que esse aqui está mais distante da origem do que esse, o simétrico também vai estar mais distante da origem. Ou seja, vai estar mais afastado da origem, vai estar mais para cá. E esses são simétricos, tem que ter a mesma imagem. Se tem que ter a mesma imagem, o ponto do gráfico vai ter a mesma altura. Aí na hora que eu pegar o ponto aqui, obrigado, filha. Na hora que eu pegar o ponto bem aqui do gráfico, já que aqui desceu, está mais baixo, aqui também o ponto vai estar mais baixo, vai estar mais baixo. Por que vai estar mais baixo? Porque tem que estar na mesma distância. Então, guys, a forma do gráfico que se forma para esse lado vai ser a mesma forma que se forma para esse lado, porém no sentido oposto. Que significa que o restante do gráfico vai ser algo assim. Perceba que quando eu desço até aqui, ó, há uma inversão na concavidade. Como a gente ainda não estudou concavidade, a gente pode usar o termo curvatura. Há uma inversão da curvatura. A curva estava mais curvada para cima e agora está mais curvada para baixo. Então aqui a gente também vai inverter a curvatura. Aqui faltou completar o eixo Y. E tá aí, guys, o gráfico da função par. E com isso, nós temos uma observação, que o gráfico e toda função par, a partir de todos os argumentos que nós utilizamos aqui, nós podemos concluir, porque o que a gente fez aqui para essa função vale para qualquer outra par, nós podemos concluir que em uma função par, esse eixo Y funciona como se fosse um espelho. E o que tem aqui é o reflexo daqui. O que tem aqui é o reflexo daqui. Um lado é o reflexo do outro. Cada lado é o reflexo do outro. Isso na função par. E a partir daí também
nós conseguimos identificar funções pares de maneira mais fácil, que é o que nós faremos no próximo exemplo. Vamos fazer exemplo de várias funções, onde nós tentaremos identificar se é par ou ímpar apenas observando o gráfico. Ok, guys? Pode observar, veja aqui com bastante atenção, reflita sobre o que foi dito. Função par tem essa característica: o formato de um lado ele é igual ao outro formato, igual, né? Oposto, aliás, é o mesmo formato, porém no sentido oposto. E vamos encerrar essa parte por aqui, e a próxima já viremos com... Hoje eu estou engasgando. Na próxima parte nós já vamos vir com um exemplo de identificação de funções pares olhando apenas o gráfico. Então, thanks for watching.